Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, galera, sejam todos bem-vindos, pessoal do segundo ano. Aqui é o professor Thomas. Hoje a gente vai para uma aula de química e a gente vai começar a falar sobre modelos atômicos. Pessoal, a teoria atômica, ela não é tão recente como a gente imagina. Lá por volta de 400 anos antes de Cristo, já tinha alguns filósofos, como Leucípio e Demócrito, que pararam de acreditar que a matéria era de forma contínua. Eles acreditavam que a matéria era formada de minúsculas partes que não poderiam ser divididas. Daí a origem do nome átomo, que significa indivisível em grego. Eles acreditavam que tudo que existia era formado por essas minúsculas partículas que se juntavam para formar os diversos materiais. Era óbvio que era uma ideia bem simples sobre o modelo atômico, mas eles acreditavam que existiam quatro elementos, que seriam terra, água, ar e fogo. Porém, as ideias deles não foram levadas muito a sério, porque um grande lógico e filósofo da época, Aristóteles, não acreditou nessa, refutou as ideias de átomo. Ele acreditava que a matéria era formada de um inteiro, de apenas um pedaço, que quando a gente dividia se transformava em dois e que a gente poderia dividir isso daí infinitamente. Vamos continuando então. Aí, lá no Renascimento, no século XVIII, século XIX, começaram a vir algumas leis que começaram a fazer com que a ideia de inteiro proposta por Aristóteles viesse abaixo. Foram chamadas de leis ponderais. A primeira lei é a lei de Lavoisier, a lei da conservação das massas. O que Lavoisier começou a fazer? Ele começou a fazer vários experimentos químicos e percebeu que quando se tinha uma transformação química, a massa dos reagentes era sempre igual à massa dos produtos. Por exemplo, imaginem aí vocês, se você pegar uma folha de papel e pesar ela, e depois colocar fogo nessa folha de papel e pesar as cinzas que sobraram, é óbvio que a folha de papel vai ser mais pesada que a cinza. Porém, se a gente fechar aquela fumaça que sai na hora da queima e pesar a folha de papel e o ar que estão dentro de um recipiente, e depois pesar a fumaça, a cinza e o ar que continuam dentro daquele recipiente, a massa vai ser igual. Então ele propôs que todas as reações químicas, a soma das massas das substâncias reagentes em um recipiente fechado é igual à soma das massas dos produtos da reação. Então toda transformação química que ele fazia no laboratório, ele pesava os componentes antes e pesava depois e via que a massa sempre era igual. No caso aqui do primeiro, ó, tinha lá iodeto de potássio com nitrato de chumbo. Quando ele misturou os dois, nada mais era do que uma soma da massa dos dois. Outro exemplo, metano e oxigênio, numa reação de combustão. 4 gramas de metano com 16 gramas de oxigênio formava 11 gramas de gás carbônico e 9 gramas de água. Quando a gente soma tudo, a gente tem 20 gramas de reagente e totalizava lá 20 gramas de produto. Porém, não se sabia por que acontecia isso. Foi daí que veio aquela expressão: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A segunda lei é a lei de Proust. Proust começou a fazer várias experiências e ele percebeu que sempre para ter uma reação química e não sobrar nenhum dos reagentes, acontecia essas reações numa proporção constante. Ele propôs então, uma determinada substância composta é formada por substâncias mais simples, unidas sempre na mesma proporção em massa. Primeiro experimento: cloro com hidrogênio. Se você misturar 71 gramas de cloro com 2 gramas de hidrogênio, tinha a formação sempre de 73 gramas de cloreto de hidrogênio. Quando eu aumentava a quantidade de cloro, por exemplo, dobrei, eu tinha que dobrar também a quantidade de hidrogênio e dobrava a quantidade formada. Se eu aumentasse só o hidrogênio aqui e não aumentasse o outro, ia ter sobra de hidrogênio. Outro exemplo, o hidrogênio com o oxigênio formando água. Sempre era na proporção de 1 para 8, que formava 9. 2, 16, 18. Sempre na mesma proporção.
Então ele determinou que para acontecer uma reação química era como uma receitinha de bolo. Tinha-se a proporção exata de cada ingrediente para se ter a formação do produto final. Se você aumentar um dos materiais, você tem que aumentar o outro na mesma proporção. Se em um bolo, para fazer uma forma de bolo, você usa 3 ovos e uma xícara de trigo, para fazer 2 formas, você tem que aumentar 6 ovos e colocar 2 xícaras de trigo, para fazer 2 formas de bolo. Seria um pensamento mais ou menos parecido com esse, de uma forma bem simples. Então, na metade do século aí 17, experiências demonstraram esse comportamento que desmoronou as ideias de Aristóteles. E lá no século 19, lá em 1803, Dalton, professor inglês, propôs a teoria dele sobre a constituição da matéria. Modelo atômico de Dalton, vocês já estudaram isso daí, ou teoricamente teria que ter estudado ano passado. Toda matéria é formada por átomos, que são as menores partículas que a constituem. Então, tudo que existe no universo é formado por átomos. Os átomos são indestrutíveis e indivisíveis, mesmo quando participam de transformações químicas. Então, o átomo nunca vai se dividir nem se destruir. As transformações são recombinações de átomos. Então, os átomos se recombinam de maneira diferente para formar os novos materiais. E os átomos de elementos iguais apresentam massa igual e átomos de elementos diferentes apresentam massas diferentes. Então, todos os átomos de hidrogênio são iguais entre si. Todos os átomos de carbono também são iguais entre si. No modelo atômico de Dalton lá então, cada átomo seria representado por uma bolinha, parecido com uma bola de bilhar. A gente vai imaginar como se fosse uma bola de bilhar. E a gente tinha diferentes tipos de... Numa transformação química, o que ele propôs? Por exemplo, carbono com hidrogênio formando gás metano. O carbono, estava aqui, era o átomo de carbono, e aqui eu tenho os átomos de hidrogênio. O que acontecia? Eles se uniam numa nova configuração. Quando formou o CH4, ficou o carbono ligado com os 4 hidrogênios. Tinha um carbono do lado de cá, tem um do lado de cá. Tinha 4 hidrogênios aqui, tenho 4 desse lado. Se eu aumentar um carbono aqui, eu vou ter que aumentar mais 4 hidrogênios aqui. Que vai formar, ao invés de um metano, vai ter que formar 2. Ele matou a proporção constante. Se eu pegar a massa desse carbono com a massa desses 4 hidrogênios, vai ser exatamente igual à massa desse carbono com esses 4 hidrogênios. Uma vez que são os mesmos átomos, só que combinados de uma maneira diferente. Aqui a gente tem um exemplo lá de novo, o hidrogênio com oxigênio formando a água. Então eu tenho 2 moléculas de hidrogênio, 4 átomos de hidrogênio, com uma molécula de oxigênio, 2 átomos de oxigênio, formando 2 moléculas de água. Cada molécula de água tem 1 oxigênio e 2 hidrogênio. Com o modelo atômico de Dalton, ele conseguiu provar a lei da conservação de massa e a lei das proporções constantes. A partir daí, o modelo atômico de Dalton foi aceito pela comunidade científica. Ele conseguiu provar cientificamente o que acontecia nas transformações químicas. Um pouco mais à frente, depois de Dalton, outro cientista inglês começou a estudar a natureza elétrica dos materiais. E ao estudar a natureza elétrica dos materiais, ele descobriu uma partícula dentro do átomo que tinha uma carga. E ele atribuiu essa carga a um valor negativo. Ele descobriu a partícula que é chamada de elétron. Então, o elétron apresenta sempre carga negativa. E ele reformulou a ideia de Dalton. Como é que seria o átomo agora, segundo Thomson? Ele seria uma esfera maciça de carga positiva e no meio dessa esfera teria várias cargas negativas encrustadas nele. Seria como se fosse um pudim de passas, no qual o pudim seria o átomo com carga positiva e as uvas passas que estariam nesse pudim seriam os elétrons de carga negativa. Mais ou menos assim seria o modelo de Thomson. O átomo, na natureza dele, ele não tem carga positiva nem negativa, porque a quantidade de carga negativa e de positiva são iguais. Então, o átomo ele seria de carga nula. Um outro modelinho 3D do modelo de Thomson seria esse.
uma bola com carga positiva, cheia de cargas negativas incrustadas nele. Pessoal, essa é a nossa primeira aula sobre modelos atômicos. Mais adiante a gente vai ver outros modelos atômicos que surgiram. Vou pedir para vocês agora voltarem ao Google Sala de Aula e responderem as questões referentes a essa aula de hoje. Tchau, tchau. Fique com Deus. Até a próxima.